Ninguém acorda pela manhã pensando, conscientemente, hoje eu vou me trair um pouco. Ninguém planeja isso. Ninguém coloca isso na agenda. E ainda assim, é exatamente isso que acontece, todos os dias, com mais pessoas do que se imagina. Acontece quando você se cala para evitar um conflito que precisava existir. Quando diz sim, mesmo sentindo, por dentro, que queria dizer não. Quando escolhe o caminho mais fácil, o mais confortável, o mais rápido, mesmo sabendo, em silêncio, que ele não é o mais verdadeiro. A vida, quase nunca, desmorona de uma vez. Ela não cai como um prédio implodido. Ela se desfaz devagar, em silêncio. Escolha por escolha. Existe uma mentira confortável que quase todo mundo aceita sem questionar. A ideia de que ceder é maturidade. De que se adaptar o tempo todo é sinal de inteligência emocional. De que aguentar calado é virtude. Mas, e se eu te dissesse que boa parte da ansiedade que você sente, do cansaço emocional que não passa, e dessa sensação persistente de vazio, não vem do mundo lá fora, mas da incoerência entre quem você é e quem você tem sido obrigado, ou condicionado, a representar? Trair a própria consciência cobra juros altos. E eles não chegam em forma de tragédia. Eles chegam como inquietação, como um peso invisível no peito, como aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo sem saber exatamente do que. Neste vídeo, você vai aprender algo que raramente é dito com clareza. Viver sem se trair não exige força externa. Exige disciplina interna. Exige limites. Exige pequenas escolhas diárias. Exige uma integridade que não precisa ser anunciada, exibida ou defendida o tempo todo. Ao longo deste caminho, você vai entender por que algumas pessoas vivem em paz mesmo tendo pouco, enquanto outras têm tudo, e não descansam. Se, em algum momento da sua vida, você sentiu que estava se afastando de si mesmo, que estava vivendo no automático, ou que estava se perdendo em concessões silenciosas, fique até o final. Talvez hoje seja o dia de começar a voltar. Ele costuma dizer que a autotraição quase nunca acontece nas grandes decisões da vida. Ela não aparece, geralmente, nos momentos dramáticos, visíveis, que todo mundo observa. Ela acontece nos pequenos acordos quebrados consigo mesmo. É quando a consciência avisa, baixinho, e mesmo assim ele empurra com a barriga. Um só hoje aqui, um depois eu vejo ali. Um não é tão grave assim. E, pouco a pouco, a coerência começa a rachar. Sem perceber, a liberdade interior vai ficando cara demais, distante demais. Como se fosse um luxo reservado apenas a quem tem tempo, dinheiro ou sorte. Nesse ponto, autoconhecimento não é filosofia bonita. Não é discurso inspirador. É um espelho incômodo. Um espelho que mostra, com clareza desconfortável, quem ele diz ser. E quem ele tem escolhido ser na prática. O mentor costuma usar uma imagem simples, quase infantil. Toda vez que alguém se trai, é como colocar uma pedrinha no bolso. No começo, não pesa. Você quase não percebe. Mas, ao longo do dia e da vida, andar fica mais difícil. Correr se torna impossível. E descansar, um desafio constante. A responsabilidade individual aparece justamente aí. Nesse instante silencioso em que ninguém está olhando, em que não há aplauso, nem julgamento externo. Ele já viu isso acontecer com alunos brilhantes, inteligentes, cheios de potencial. Pessoas que sabiam exatamente o que fazer, mas não faziam. E também já viu gente comum, discreta, sem nenhum talento extraordinário, transformar completamente a própria história. Não foi sorte. Não foi domingo. Foi autodomínio. Repetido em silêncio, dia após dia. Para quem quer começar, o conselho parece quase bobo de tão simples. Cumprir a própria palavra nas coisas pequenas. Dormir no horário combinado consigo mesmo. Terminar o que começou. Dizer não quando o corpo pede limite. Livros como Hábitos Atômicos, de James Clear, ajudam a enxergar esse jogo invisível das escolhas. Porque antes de decepcionar o mundo, quase todo mundo aprende, sem perceber, a decepcionar a si mesmo. E é justamente aí que entram as expectativas que vêm de fora, pressionando ainda mais esse conflito interno.
Ele aprende cedo que o mundo sempre espera alguma coisa dele. A família espera sucesso. Os amigos esperam presença. O trabalho espera desempenho. E as redes sociais? Bem, elas esperam um personagem. No meio desse barulho todo, a consciência tenta falar, mas quase ninguém escuta. O problema não são as expectativas em si. Elas sempre vão existir. O problema começa quando ele passa a viver a partir delas. Quando suas decisões deixam de nascer de dentro e passam a ser respostas automáticas ao que esperam dele. Aos poucos, a liberdade interior vai sendo trocada por aprovação. E uma vida simples começa a parecer pequena demais. Para um mundo que cobra tanto, o tempo todo. O mentor costuma dizer que expectativas externas são como roupas emprestadas. Até servem, mas nunca encaixam perfeitamente. Ele já acompanhou pessoas que seguiram carreiras que odiavam, apenas para não decepcionar alguém importante. Gente que manteve relações vazias, desgastadas, por medo de parecer ingrata ou egoísta. O que faltava ali não era capacidade, era responsabilidade individual. Aquela coragem silenciosa de assumir: essa vida é minha. Sem esse passo, não existe transformação real. Existe apenas adaptação contínua ao desejo alheio. Uma prática concreta ajuda a clarear esse cenário. Simples, mas poderosa. Escrever, num papel, o que ele realmente quer manter na própria rotina, e o que faz apenas para agradar. Depois, comparar isso com o tempo e a energia que cada coisa consome. Leituras como A Coragem de Não Agradar, de Ishiro Kishimi, costumam abrir os olhos para esse conflito invisível. Porque quando se vive sob expectativa constante, o próximo passo quase sempre é tentar agradar todo mundo, mesmo que isso custe a própria integridade. Ele passa boa parte da vida tentando ser aquilo que esperam dele. E um dia, quase sempre tarde demais, percebe que não sabe mais quem é. Viver para agradar parece gentil, parece educado, parece maduro, mas cobra um preço alto da consciência. Cada sim forçado vira um pequeno abandono de si mesmo. E a coerência interna começa a falhar. A liberdade interior, que deveria ser leve, vira uma negociação constante. Um cálculo silencioso de perdas e concessões. Nesse ponto, o autoconhecimento deixa de ser escolha. Vira necessidade de sobrevivência emocional. O mentor costuma alertar: agradar a todos é uma forma disfarçada de autonegação. Ele mesmo já viveu isso. Aceitou compromissos que drenavam sua energia, apenas para evitar conflito. O resultado foi cansaço, irritação e uma sensação estranha de estar sempre em dívida com o mundo. Não faltava boa intenção, faltava integridade. Não no sentido moralista, rígido, mas no alinhamento simples entre o que sentia e o que fazia. Sem autodomínio, a pessoa vira refém do humor, da expectativa e da aprovação alheia. Uma saída prática começa com algo pequeno. Aprender a dizer não sem justificar demais. Um não posso agora já é suficiente. Um isso não funciona para mim também. Ajuda muito a observar quem se afasta quando você para de agradar. Essa lista ensina mais do que muitos livros. Ainda assim, leituras como Essencialismo, de Greg M. Sequel, ajudam a entender que menos é mais, inclusive nas relações. Porque quando agradar vira hábito, o próximo desafio inevitável é construir uma disciplina interna que sustente escolhas mais verdadeiras. Com o tempo, ele descobre que disciplina interna não tem nada a ver com rigidez, punição ou dureza excessiva. Disciplina interna é, na verdade, um acordo silencioso com a própria consciência. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não dá vontade, mesmo quando seria mais fácil adiar. É aí que o autodomínio começa a nascer, não como força bruta, mas como clareza. A liberdade interior cresce quando ele percebe que não depende do impulso do momento para se manter inteiro. O mentor gosta de dizer que disciplina é lembrar do futuro no meio da tentação. Ele já observou pessoas altamente motivadas fracassarem por falta de constância.
e outras, comuns e discretas, prosperarem. Pela coerência diária. Não era paixão. Era responsabilidade individual. A transformação acontece quando ele entende que disciplina interna não limita a vida. Ela organiza. E uma vida organizada suporta melhor as pressões externas. Uma prática simples ajuda muito. Definir poucos compromissos diários inegociáveis. Acordar no mesmo horário. Ler 10 páginas por dia. Caminhar 20 minutos em silêncio. Livros como O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ajudam a estruturar esse processo sem complicação. Pequenas rotinas constroem uma vida simples, mas sólida. E quando a disciplina começa a funcionar, surge uma pergunta inevitável: até onde ir? E onde parar? É aí que entram os limites claros. Ele aprende, com o tempo, que limites não afastam as pessoas certas. Eles apenas revelam as erradas. Ter limites claros é um ato de consciência e também de respeito próprio. Quando ele não define até onde vai, o mundo define por ele. A liberdade interior começa justamente nesse ponto invisível, em que ele decide o que aceita e o que não negocia. Sem limites, a disciplina interna se desgasta e a integridade vira discurso bonito, mas frágil. O mentor costuma dizer que quem não coloca limites acaba vivendo no modo reativo. Ele já viu isso em profissionais brilhantes, vivendo sobrecarregados, exaustos, simplesmente porque nunca diziam basta. O problema não era falta de capacidade, era excesso de concessão. Responsabilidade individual também é assumir o desconforto temporário de um limite, para evitar o desgaste permanente da autoanulação. Limite é fronteira de saúde, não de egoísmo. Na prática, tudo começa com clareza verbal e simplicidade. Frases curtas funcionam melhor. Não posso assumir isso agora. Esse horário não funciona para mim. Livros como Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, ajudam a fortalecer essa postura com leveza. Uma vida simples pede limites simples, porém firmes. E quando os limites estão claros, surge um novo desafio interno: aprender a lidar com os próprios desejos, sem se perder neles. Ele percebe, muitas vezes tarde demais, que não é o desejo que destrói, é a falta de direção. Desejar é humano. Ser governado pelo desejo é perder o leme. Quando o desejo manda, a consciência se cala, e a liberdade interior vira promessa distante. O mentor lembra que autodomínio não é reprimir vontades, é escolher quais merecem ser alimentadas. Sem esse filtro interno, a vida vira uma sequência de impulsos, sem sentido e sem profundidade. Ele já contou a história de um aluno que ganhava bem, mas vivia endividado. Não era falta de dinheiro, era excesso de desejo sem critério. Comprava para aliviar, comia para compensar, se distraía para não encarar o vazio. A transformação começou quando ele entendeu que responsabilidade individual também é aprender a esperar. Esperar antes de responder, antes de comprar, antes de reagir. Esse espaço entre o impulso e a ação é onde a integridade se fortalece. Uma prática simples ajuda muito: a regra das 24 horas. Quer comprar algo? Espere um dia. Quer responder no calor da raiva? Espere um pouco. Leituras como Meditações, de Marco Aurélio, ajudam a desenvolver essa disciplina interior, sem rigidez. Quando o desejo é educado, a coerência cresce. E, aos poucos, surge algo raro hoje em dia: uma consistência moral, que não depende do humor do momento. Ele entende que consistência moral não é ser perfeito, é ser previsível para a própria consciência. Fazer o certo quando é fácil é comum. Manter a coerência quando custa algo é raro. A liberdade interior cresce quando ele para de negociar valores conforme a conveniência. O autoconhecimento, aqui, vira bússola, não para apontar o caminho mais confortável,
mas o mais alinhado. O mentor costuma dizer que caráter é o que sobra quando ninguém está aplaudindo. Ele já recusou oportunidades tentadoras, porque exigiam pequenas concessões, que, no fundo, não eram tão pequenas assim. Não foi heroísmo. Foi disciplina interior. Cada escolha coerente fortalece o autodomínio e evita aquela sensação amarga de ter se traído por vantagem momentânea. Integridade, nesse sentido, é economia emocional a longo prazo. Na prática, ele recomenda listar 3 valores inegociáveis e usá-los como filtro para decisões difíceis. Pode ser honestidade, lealdade, simplicidade. Pouco importa quais sejam, desde que sejam vividos. Livros como O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, ajudam a entender o peso dessas escolhas. Com o tempo, a consistência moral se manifesta nos detalhes, especialmente nas pequenas escolhas diárias, que quase ninguém percebe. Ele descobre que a vida não muda em grandes viradas cinematográficas. Ela muda em decisões quase invisíveis. Pequenas escolhas feitas todos os dias moldam o caráter, mais do que qualquer promessa grandiosa. É no detalhe que a consciência testa a coerência. Levantar quando o despertador toca, ouvir com atenção, cumprir o combinado. A liberdade interior nasce quando ele percebe que não está preso ao acaso, mas ao hábito que escolhe repetir. O mentor costuma brincar que ninguém tropeça numa montanha, mas vive caindo em pedrinhas. Ele já viu pessoas perderem tudo, não por um erro fatal, mas por várias concessões mínimas acumuladas. Uma mentira inofensiva, um atraso constante, um descuido com a própria palavra. Não faltava inteligência, faltava autodomínio. A transformação acontece quando ele assume responsabilidade individual, até nas escolhas que parecem pequenas demais para importar. Uma prática poderosa é revisar o dia antes de dormir. Perguntar, com honestidade: onde fui fiel a mim? Onde escorreguei? Sem culpa, sem drama, apenas verdade. Livros como O Efeito Composto, de Darren Hardy, ajudam a visualizar esse acúmulo silencioso de decisões. Uma vida simples se constrói assim, no passo a passo. E quando essas pequenas escolhas se alinham, algo maior começa a surgir. Uma paz que não depende do mundo lá fora. Ele percebe que paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Ela não vem de fora, não depende do cenário perfeito, nem da ausência de problemas. A paz nasce quando a consciência não acusa, quando há coerência entre pensamento, palavra e ação. A verdadeira liberdade interior surge quando ele entende que tranquilidade é consequência de escolhas alinhadas, não de sorte, nem de privilégio. O mentor costuma dizer que a mente só descansa quando não precisa mentir para si mesma. Ele já viveu fases agitadas, cheias de tarefas, pressão e responsabilidade, mas com uma serenidade estranha por dentro. E também já teve períodos aparentemente calmos, porém inquietos, porque estava fora do próprio eixo. A diferença não era o ritmo da vida, era a integridade com que ele a conduzia. Disciplina interior gera silêncio interno. Incoerência gera ruído constante. Na prática, ele sugere reduzir excessos, menos compromissos inúteis, menos consumo impulsivo, menos ruído digital, caminhadas sem fone, leituras como A Vida Intelectual, de Sertilanges, ou até momentos simples de oração e reflexão. A vida simples costuma ser um caminho direto para essa paz construída. E quando essa paz se instala, ela se manifesta de forma quase invisível, numa integridade silenciosa, que não precisa ser anunciada. Ele aprende que a integridade mais poderosa é aquela que não faz barulho, não precisa de discurso, nem de validação externa. Ela aparece nas escolhas que ninguém vê, nos compromissos cumpridos sem plateia,
na consciência em paz ao fim do dia. A liberdade interior mora justamente aí, quando ele não precisa se explicar o tempo todo, porque sabe, por dentro, que está alinhado. O mentor costuma dizer que maturidade é fazer o certo, sem sentir necessidade de contar. Ele já observou pessoas que falavam muito sobre valores, mas viviam em conflito interno constante, e outras, quase invisíveis, que irradiavam confiança e serenidade. A diferença era a coerência silenciosa entre o que pensavam, sentiam e faziam. Autodomínio, aqui, não é controle rígido, é fidelidade contínua a si mesmo. Na prática, essa integridade se cultiva com rituais simples: revisar promessas, ajustar rotas, admitir erros rápido. Livros como Cartas de um Estoico, de Sêneca, ajudam a fortalecer essa postura sem alarde. Uma vida simples sustenta melhor esse tipo de caráter, porque não depende de aparência. E quando tudo isso se junta, fica claro: viver sem se trair não é um evento, é uma arte, praticada todos os dias. Agora, a pergunta que fica não é se tudo isso faz sentido. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? A partir de hoje, porque consciência sem ação vira apenas mais uma ideia bonita, guardada na gaveta. Viver sem se trair exige responsabilidade individual diária, nas pequenas escolhas, nos limites que você respeita, nas verdades que decide. Não negociar mais. Não é fácil, mas é simples, e quase sempre começa com um desconforto que vale a pena. Talvez você perceba que precisa dizer menos sim e mais não. Talvez precise reduzir excessos, simplificar a vida, recuperar uma disciplina interior que ficou esquecida. Talvez precise olhar para sua rotina e perguntar com honestidade: isso me aproxima ou me afasta de quem eu sei que posso ser? A paz que você busca não está num grande evento futuro. Ela está na coerência, construída hoje, escolha por escolha, atitude por atitude. Então eu te deixo com essa provocação: se ninguém estivesse te observando, sua vida mudaria? Se ninguém fosse te julgar, o que você faria diferente amanhã? Pense nisso. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo novo, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua essa jornada com a gente. Aqui, a ideia não é te ensinar a viver melhor para os outros, é te ajudar a viver em paz com você mesmo.